Olá, meu nome é Maria Carolina e esse trabalho foi orientado pelo Dr. João Batista de Souza e o título é Influência do envelhecimento no número de linfonodos recuperado na peça cirúrgica de pacientes com adenocarcinoma de cólon. O estadio do tumor é o principal determinante de sobrevida e preditor de mortalidade no diagnóstico de câncer coloretal. Segundo a American Joint Committee on Cancer, pelo menos 12 linfonodos devem ser analisados para ter um estadiamento adequado. Porém, a ampliação da contagem do número de linfonodos está associada a um estadiamento mais acurado. Alguns fatores influenciam no número de linfonodos analisados, entre eles a qualidade das técnicas cirúrgicas, as características do tumor e as características do paciente. E nesse trabalho o foco é a idade. Sabe que os idosos eles representam a maior proporção de pacientes com diagnóstico de câncer de cólon. E em estudos prévios, pacientes com mais de 80 anos tiveram um menor número de linfonodos recuperados na peça cirúrgica quando comparados com pacientes mais jovens. Isso talvez por uma resposta imunológica mais fraca ou uma ressecção limitada pela idade. O objetivo desse trabalho, então, foi investigar a influência do envelhecimento no número de linfonodos recuperados na peça cirúrgica de pacientes com adenocarcinoma de cólon. É um estudo retrospectivo. Foram estudados os pacientes com 18 anos ou mais diagnosticados com adenocarcinoma de cólon e tratados no Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário de Brasília no período de 2006 a 2019. Essa população foi categorizada em dois grupos, aqueles que tinham 65 anos ou mais e aqueles que tinham menos de 65 anos. E para fazer a análise estatística foi utilizado o software SPSS, que fez uma análise univariada, onde as variáveis quantitativas e qualitativas foram descritas em números absolutos e porcentagem e posteriormente comparadas utilizando o teste Q quadrado. E o nível de significância do estudo foi fixado em um P menor que 0,05. Foram estudados 244 pacientes, 103 tinham idade maior ou igual a 65 anos, com idade média de 71 anos e prevalência do sexo feminino, e 141 pacientes tinham idade menor que 65 anos, com idade média de 55 anos e prevalência do sexo masculino. A única variável que teve significância estatística foi o tabagismo, e o grupo com idade de 65 anos ou mais apresentou a maior taxa de tabagismo, onde 56% deles tinham um histórico de tabagismo prévio ou atual, comparado com 32% do outro grupo. Não houve diferenças estatisticamente relevantes entre os dois grupos na análise das outras variáveis. Então, o IMC médio no grupo daqueles que tinham 65 anos ou mais era de 24,5, enquanto no outro grupo era de 25,4. O consumo de álcool no grupo que tinha 65 anos ou mais era 30% e 37% no outro grupo. Quanto à classificação de risco anestésico, 43% do grupo que tinha 65 anos ou mais tinham ASA 1 e 2, e 57% deles tinham classificação ASA 3 e 4, enquanto no outro grupo, 45% deles tinham classificação ASA 1 e 2 e 55% deles tinham classificação ASA 3 e 4. Quanto ao tamanho do tumor, 26% do grupo que tinha idade de 65 anos ou mais apresentaram o estádio T1 e T2, e 74% deles apresentaram o estádio T3 e T4, enquanto no outro grupo, 28% apresentaram estadio T1 e T2, e 72% apresentaram estadio T3 e T4. Quanto ao número de linfonodos, 64% daqueles que faziam parte do grupo de 65 anos ou mais apresentaram uma análise de mais de 12 linfonodos, e 67% do outro grupo tiveram também 12 ou mais linfonodos analisados. Assim, nessa análise univariada, os pacientes com 65 anos ou mais tiveram maior histórico de tabagismo prévio ou atual, com P menor que 0,05. Não houve diferença com significância estatística entre os grupos na análise da relação entre a idade dos pacientes e o número de linfonodos coletados, embora estudos prévios, por outro lado, mostrarem o contrário, onde pacientes com idade mais avançada estivessem associados a uma coleta insuficiente de linfonodos. Há uma preocupação acerca de que o menor número de linfonodos analisados na peça cirúrgica dessa população idosa possa prejudicar a conduta, o estadiamento, modificar o tratamento e o prognóstico. Porém, os resultados desse trabalho sugerem que a idade do paciente não compromete a análise de linfonodos e logo não compromete o tratamento. Porém, para definir o impacto disso na decisão terapêutica, mais investigações ainda precisam ser realizadas dentro do grupo de pacientes idosos. Muito obrigada.